Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo novamente com vocês e essa é a nossa terceira parte da nossa aula sobre autômatos a pilha. Nessa terceira parte da aula, nós iremos produzir aí um autômato a pilha que faz o reconhecimento por estado final. Nas duas partes anteriores das nossas duas aulas anteriores, nós fizemos reconhecimento por pilha vazia. Agora nós iremos fazer o reconhecimento por estado final, tá? Então fica aí até o final da aula e se tiver dúvidas aí deixa nos comentários. Bom, então vamos aqui ao nosso terceiro exemplo, né? Nesse nosso terceiro exemplo nós iremos projetar um autômato a pilha que reconheça a linguagem L, onde L é W pertencente a A a B, W pertencente ao fecho do alfabeto AB, tal que W tem o mesmo número de A's e B's, certo? Então, veja que a primeira coisa que eu tenho que definir é a minha estratégia. Se eu vou reconhecer a minha cadeia, né, por estado final ou por pilha vazia. Nesse terceiro exemplo aqui, nós vamos reconhecer a cadeia por estado final, né? E a pilha ela pode estar vazia ou não, mas como a gente vai ver, a gente vai também fazer com que a pilha fique vazia quando eu for para o estado final, né? Então, como é que eu vou usar a pilha, né? A gente vai manter na pilha uma cadeia de A's ou uma cadeia de B's. Então, vai ter ou uma cadeia de A's ou uma cadeia de B's. Não vai ter A e B misturado na pilha, tá? O que vai significar uma cadeia de A's na pilha? Vai indicar que eu tenho excesso de A sobre B, os B's que eu li, tá? E uma cadeia de B's na pilha vai indicar que eu tenho excesso de B's sobre os A's que eu li, tá? Então, sempre que eu ler mais A's do que B's, eu vou ter A's na pilha. Sempre que eu ler mais B's do que A's, eu vou ter B's na pilha, tá? Em qualquer caso, o M vai manter um símbolo especial C na parte inferior da pilha e esse C vai funcionar como marcador, tá? Então veja que a gente vai ter um símbolo inicial na pilha. Então se na minha definição de autômato não tiver o símbolo inicial da pilha, né, se for uma sextupla, não vai ter símbolo inicial da pilha, né? Símbolo inicial da pilha é quando você usa uma definição de autômato que é uma séptupla. Aí o seu autômato já começa com o símbolo inicial Z0 na pilha, né? Ou qualquer outro símbolo que você quiser. Mas nesse caso aqui, o nosso autômato é uma sextupla. Então não vai ter símbolo inicial na pilha. Se não tem símbolo inicial, a primeira coisa que você vai ter que fazer é colocar esse símbolo inicial na pilha, tá? Então, a gente vai ter essas transições aqui, tá? Que vocês podem pausar o vídeo e checar cada uma delas. Mas a gente vai dar um exemplo numérico aqui, um exemplo prático aqui, né? Uma animação aqui que vai mostrar para vocês o que acontece nesse autômato. Então, inicialmente, o que a gente vai fazer? Ó, a pilha está vazia, eu estou no estado inicial S de start, né? Eu não vou desempilhar nada, não vou empilhar nada, vou mudar de estado, vou para Q e vou colocar o marcador no final da pilha, que vai ser o símbolo inicial da pilha. Então, eu não... veja o seguinte, né? Que você não está usando a definição de séptupla, mas essa aqui a definição de sextupla é equivalente à definição de septupla, porque você sempre pode colocar um marcador na base da pilha, você sempre pode fazer isso, tá? Então as definições elas são equivalentes. Bom, aí eu estou no estado Q, né? Eu vou ler um símbolo A da minha fita de entrada. Qual que vai ser a transição que eu vou usar, né? Eu estou no estado Q, eu vou ler o símbolo A, eu vou desempilhar C e vou empilhar a C, ou seja, né, o C ele vai continuar na base da pilha. Eu sempre desempilho alguma coisa e empilho alguma coisa. Aí você fala assim, não, mas por que eu tenho que desempilhar o C? Né? Porque, veja, se eu colocar vazio aqui, né, eu posso empilhar o A sem ter o C na base da pilha. Né? Se aqui fosse vazio, eu poderia empilhar o A sem o C estar na base da pilha. Eu quero empilhar o A somente se o C estiver na base da pilha. Então, é por isso que eu coloco o C aqui, tá? Então, vamos lá. Eu leio o A, desempilho o C e empilho a C, certo? Então, desempilhei o C, empilhei a C. Veja que o A ele fica por cima, né? O C fica por baixo, tá? Aqui, ó, o A fica por cima, o C fica por baixo aqui, tá? Bom, agora eu vou para a próxima transição aqui. Na próxima transição eu vou ler um B, né? Como eu já tinha um A na pilha, eu vou matar esse A com o B que eu li, tá? Porque aí eu não vou ter excesso de A sobre B's, tá? Então, qual a transição que eu vou usar? Vai ser essa transição aqui, ó.
eu vou desempilhar o A, eu vou ler o B da fita, né? Vou desempilhar o A, mas não vou empilhar ninguém. Então eu matei o A com o B aqui, certo? Aí eu vou ler um B. Quando eu leio B, eu tenho excesso de Bs sobre As, tá? Então eu vou ter que empilhar um B, né? Então eu vou usar uma transição que tem o C na base da pilha, que eu empilho um B, que vai ser essa transição aqui, ó, certo? Então, ó, eu tinha um C na base da pilha, eu li um B na fita. Não, eu tinha um C na base da pilha, eu li um B na fita. O que que eu fiz, ó? Eu empilhei o C e empilhei o B, certo? Então, eu tenho essa configuração aqui, ou seja, eu tenho um excesso de B sobre As. Agora eu vou ler mais um B, tá? Só que eu vou ter que usar outra transição aqui para ler esse B, certo? Porque agora eu vou desempilhar um B e empilhar dois Bs aqui, certo? Então, ó, estando no estado Q, lendo um B da fita de entrada, né? Eu desempilho um B, continuo no estado Q e empilho dois Bs. O que seria equivalente a empilhar mais um B se eu vi o B, tá? Mas eu quero vincular essa transição à presença de um B na pilha. Então é por isso que eu coloco o Bzinho aqui, tá? Agora, na próxima transição, eu vou fazer o quê? Eu vou matar um B com um A, né? Porque eu tenho excesso de Bs sobre As. Então eu vou matar um B com um A. Qual transição que eu vou utilizar? Vai ser essa transição aqui. Então, estando no estado Q, lendo um A, né? Eu desempilho um B, eu mato um B e não empilho ninguém. Continuo no estado Q e não empilho ninguém, certo? Matei um B com um A. Agora eu vou ler outro B. Novamente eu vou ter excesso de B sobre As, né? Só que eu vou ter um B vinculante aqui, ó. Ou seja, eu tenho que ter no meu topo da pilha um B para eu poder usar essa transição aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, ó, estando no estado Q, lendo B na fita, eu leio B também na pilha, né? Desempilho o B, né? Tudo que eu leio na pilha eu desempilho o B e continuo no estado Q e empilho o BB, certo? Então eu empilhei dois Bs aí, né? Mas como eu tinha desempilhado um B, o efeito foi adicionar um B aqui na pilha, tá? O que eu vou fazer agora, né? Eu vou matar um B com um A, certo? Então eu vou usar essa transição aqui que mata um B com A, ou seja, estando no estado Q, lendo A, tenho o B no topo da pilha, desempilho o B, continuo no estado Q e não empilho ninguém. Vou fazer a mesma coisa agora, tá? E no final agora eu li a cadeia toda, não tenho mais nada para ler. Então, estando no estado Q, não lendo ninguém, eu tiro o símbolo C, o marcador C da pilha e vou para o estado final. Então eu tenho estado final e cadeia vazia, tá? Mas o reconhecimento desse autômato é um reconhecimento por estado final e não por pilha vazia, embora esteja acontecendo as duas coisas aqui, tá? Por que que é assim? Porque eu preciso tirar o marcador C para poder reconhecer a minha cadeia, tá? Então, a gente tem um teorema, né? Se L é L de M, né? Ou seja, se L é uma linguagem em que as cadeias são reconhecidas aqui por um autômato a pilha não determinístico M, então L é uma linguagem livre de contexto. Então as linguagens livres de contexto mais gerais são as linguagens livres de contexto que são reconhecidas por autômatos a pilha não determinísticos, tá? Ou seja, a classe das linguagens aceita por autômatos a pilha não determinísticos é exatamente a classe das linguagens livres de contexto. Mas a gente tem as linguagens, os autômatos a pilha determinísticos, né? E a gente tem as linguagens livres de contexto determinísticas, né? Então, se uma linguagem ela é aceita por um autômato a pilha determinístico, ela é chamada de linguagem livre de contexto determinística. Por que eu preciso diferenciar as duas, né? Como já foi falado, é porque você não tem uma equivalência entre autômatos a pilha determinísticos e autômatos a pilha não determinísticos, tá? Então, o autômato a pilha determinístico é um autômato a pilha que nunca tem uma escolha nos movimentos, tá? Ou seja, né, para uma dada configuração de pilha e um dado símbolo de entrada, tá? Eu só tenho um movimento possível. E no autômato a pilha não determinístico eu posso ter várias escolhas possíveis, tá? Então, essa é a diferença do autômato a pilha determinístico para o autômato a pilha não determinístico, tá? Como que a gente representa um autômato a pilha, geralmente falando, né? Como eu disse para vocês, eu não preciso colocar o estado onde eu estou e o estado para onde eu vou. Por exemplo, aqui eu não precisaria colocar que eu estou no Q0, eu li A da fita e tinha Z0 no topo da pilha. Não preciso colocar isso, tá? Eu preciso colocar que eu vou para Q1? Não, porque a seta já está dizendo que eu vou para Q1, então você não precisaria colocar Q1, x Z0 aqui, né?
O que isso daqui está dizendo para mim? Né? O que essa representação está dizendo? Essa representação, né, que é uma representação mais sucinta do que a representação da função delta, que vocês podem ver por aí, significa o seguinte, ó, que você leu A da sua fita de entrada e tinha Z0 empilhado no topo da sua pilha. Tá? O que você fez? Você desempilhou Z0 e aqui está o que você empilhou. Você empilhou X e Z0. Z0 ficou na base, X ficou no topo. Tá? Então é isso daqui que essa notação significa. Né? Então, ó, e evidentemente, né, você foi de Q0 para Q1 aqui. Tá? Então, A, W, levando em Z, significa que A pertence a sigma. A é o que você está lendo na sua fita de entrada. Tá? W é aquilo que você está desempilhando. Então, W, no caso, é um único símbolo, né? Então, W pertence a gama, está no topo da pilha. E Z, né? Z é esse símbolo aqui, né? Z pertence a gama asterisco, ou seja, Z pode ser a cadeia vazia ou pode ser qualquer cadeia com símbolos do alfabeto da pilha, que é gama, tá? Então, Z pertencente a gama asterisco vai ser empilhado, né? Certo? E se Z é igual a epsilon, né? Bom, se Z é igual a epsilon, significa que você desempilhou W e não empilhou ninguém, né? Ou seja, você só desempilhou, certo? Então, aqui a gente tem a função delta para o grafo aqui do lado, né? Então, você tendo essa representação aqui, você tem essas transições aqui para o delta. Veja que aqui os conjuntos são todos unitários, mas poderiam não ser, né? Ou seja, você tem uma possibilidade aqui do conjunto não ser unitário, mas nesse caso todos os conjuntos são unitários. E a gente tem também o que a gente chama de descrição instantânea, né? Do autômato à pilha, né? Então, essa notação ela serve para descrever, né, todas as configurações sucessivas de um autômato à pilha não determinístico durante o processamento de uma cadeia. Então, o que caracteriza um autômato à pilha, né, o estado de um autômato à pilha? Um autômato à pilha ele é caracterizado por uma tripla, que é o estado em que você está, o que falta da sua cadeia de entrada, né, e o que você está lendo do topo da pilha. Tá? Isso aqui é chamado de descrição instantânea do autômato à pilha não determinístico. Tá? Então, isso daqui determina todos os modos possíveis no qual o autômato à pilha pode prosseguir. Né? Vamos ver um exemplo. Né? Então, por exemplo, se você tem uma descrição instantânea dada por Q1 AW BX, né? O que significa isso? Né? E essa descrição ela vai evoluir, isso daqui é um operador de evolução, né? Ela vai evoluir para Q2W YX, significa o quê? Ó? Que você leu o A da sua entrada, né? Então a sua entrada passou a ser o W aqui, né? Porque você consumiu o A, certo? A sua pilha tinha BX, mas o B ele foi desempilhado, o BX na verdade, né? O BX foi desempilhado e você empilhou YX. Então você trocou o B por Y aqui no topo da pilha, certo? Então você troca o B por Y na pilha e consome a entrada. Isso só é possível se você tem, essa configuração aqui, ela for possível a partir da função delta. Ou seja, se você aplicar delta em Q1 com A na entrada e B no topo da pilha, tá? Você vai para Q2, para o estado Q2 e Y no topo da pilha, certo? Você troca B por Y aqui, desempilha B e empilha Y, certo? Então isso daqui vai ser uma configuração possível do seu autômato. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que a gente quer reconhecer a cadeia AABB, né? Então o que eu vou fazer? Eu estou no estado Q0, tenho a minha cadeia de entrada e a minha pilha está vazia, né? Eu vou colocar um símbolo inicial na pilha que vai ser o símbolo 0 aqui, tá? Então eu não leio nada, não desempilho nada, né? E empilho um 0 aqui para ser o meu marcador aqui da base da pilha aqui, vai ser o símbolo inicial da pilha, esse 0 aqui, tá? O que eu vou fazer? Quando eu leio um A, eu empilho um 1 na pilha, certo? Empilho 1 na pilha e consumo A da entrada. Li mais um A, empilho outro 1 na pilha e consumo A da entrada. Li um B, tiro um 1 da pilha e consumo B da entrada. Li mais um B, né? Tenho a cadeia vazia, né? Acabou a entrada, né? Desempilho 1, fico com 0 aqui, que é o marcador de base da pilha aqui. Retiro o 0, tenho o estado final e pilha vazia. O estado final aqui é Q3 e a pilha está vazia. Então eu reconheci por estado final e pilha vazia nesse caso aqui.
mas bastaria reconhecer por pilha vazia, porque eu coloquei um símbolo inicial na pilha, tá? Então, esse operador aqui é o operador de evolução, e aqui é como você está evoluindo a sua cadeia, tá? Isso daqui é a descrição instantânea da configuração do seu autômato a pilha, tá? Então, a gente tem duas possíveis configurações, né? A gente tem essa daqui, que é por estado final, né? Ou seja, você terminou a cadeia, seu autômato está no estado final, e você tem por pilha vazia também, né? Certo? Na Wikipedia tem as duas definições, vocês podem olhar lá, que é uma definição aqui por no caso, o estado final aqui, o estado final seria o P aqui, tá? Então, quando eu evoluo do estado inicial para o estado final, que é Q, né? Termina a minha entrada, né? Ou seja, eu tinha W no começo, agora eu tenho Y, e eu tenho o U aqui, né? O U pertence a gama asterisco, gama é o alfabeto da pilha, né? Se P é um estado final, eu reconheci por estado final aqui, tá? Mas eu poderia ter reconhecido por pilha vazia, né? Por pilha vazia eu poderia estar em qualquer estado aqui, né? Em qualquer P aqui. P não necessariamente pertenceria a F, e aqui eu teria epsilon aqui no lugar do U, tá? Então, isso daqui é provado pela forma normal de Graibach, tá? Então, para qualquer linguagem livre de contexto L, existe um autômata pilha não determinístico, M de machine, né? Tal que a linguagem que M reconhece é a própria linguagem livre de contexto que eu te dei, tá? Então, o que eu preciso para mostrar que uma linguagem livre de contexto? Né? Se eu consigo construir uma gramática livre de contexto que gere, né, a linguagem, é um mecanismo de geração, tá? Então, se eu consigo construir uma gramática livre de contexto que gera a linguagem, a minha linguagem é livre de contexto. Ou se eu consigo construir um autômato a pilha não determinístico que reconheça a linguagem também é livre de contexto, ok? E a linguagem livre de contexto determinística? Se você consegue construir um autômato a pilha e esse autômato a pilha é determinístico, a sua linguagem é uma linguagem livre de contexto determinística, tá? Um exemplo de linguagem livre de contexto determinística é essa linguagem aqui, a NBN, certo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Com essa aula a gente termina a parte de autômatos a pilha, né? Nas próximas aulas nós iremos falar das relações das linguagens livres de contexto com os autômatos a pilha. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários aí. Então, até a próxima aula aí. Bons estudos.